Captivating the King, ou Reino da Conquista, uma jornada de fantasia e romance de tirar o fôlego. Vamos falar desse drama sul-coreano de fantasia com uma temática de época que vai te deixar vidrado na frente da tela. Uma mistura de muito drama com um lindo romance em meio a muitas reviravoltas e tramóias por poder. O enredo gira em torno do amor entre um jovem príncipe e um personagem, que nós sabemos que é uma mulher, mas o príncipe acha que é um homem. Os dois iniciam uma relação de amizade por causa de um jogo de tabuleiro. Vou deixar o nome do jogo aqui na descrição. Essa relação evolui para um sentimento de admiração muito grande, permanecendo assim até ele descobrir que ela é uma linda jovem. E é nesse momento que nossos corações ficam quentinhos, porque é uma cena linda, e esse casal transborda química. Nos primeiros episódios, somos apresentados ao nó político de um reino marcado por um rei sem muitas habilidades para governar, sem descendentes diretos, além do seu irmão, o nosso protagonista, e enfrentando a pressão de conselheiros mal intencionados em um cenário pós-guerra sangrento. Com o resultado da guerra, seu irmão é enviado como refém numa espécie de custódia para garantir a estabilidade entre os reinos. Ao retornar, o príncipe, nosso protagonista, descobre que o turbilhão político está ainda mais intenso. Rumores e manipulações o transformam em um traidor aos olhos de seu irmão, o rei, minando a boa relação que os dois tinham. Enquanto isso, as famílias influentes da esposa do rei, a atual rainha, e da rainha viúva, mãe do rei e do protagonista, competem pelo poder, buscando controlar o trono através de um herdeiro de sua linhagem. Somos apresentados ao pai da protagonista, um homem sábio, um dos ministros conselheiros, que se torna um grande mestre para o protagonista. Aqui conhecemos também o jovem irmão da rainha, que deseja casar-se com a protagonista, e é rejeitado, porque ela já está caidinha de amores pelo príncipe. Afinal, o protagonista realmente é um bom homem, íntegro, de bom caráter. Gravem isso toda vez que você não entender o que ele fez e ficar com raiva dele. Espere o próximo episódio, sua raiva vai passar e acaba se tornando admiração. A protagonista, apesar de conseguir provar que não era uma espiã, é exilada e abandonada pelo príncipe, que agora é rei. Apesar de secretamente ter planejado sua fuga para protegê-la, ela não vai saber disso e, na verdade, nem a gente. 3 anos se passam e a protagonista retorna determinada a se vingar, tendo como aliado outros insatisfeitos. Dentre eles, aquele irmão da rainha que gostava dela. Gradualmente, ela percebe que o protagonista não é o vilão que ela imaginava e que suas intenções são nobres, e que ele sofreu em silêncio enquanto acreditava que ela estava morta. Toda essa história fica bem mais complicada do que já seria, porque nossos protagonistas se amam e ele descobre que ela é mulher e vai ficar arrependidíssimo, disposto a fazer de tudo para se redimir. Esse drama é reviravolta em cima de reviravolta. A gente até esquece de respirar. Mas no final, as coisas terminam do jeitinho que a gente gosta. Ou seja, o final é satisfatório. Tudo fecha redondinho, não fica pontas soltas e nada sem explicação. Me digam o que vocês acharam do final. Se gostaram ou se queriam mais, esperavam mais. E se esse vídeo te convenceu a iniciar esse drama, não deixe de voltar aqui e me contar o que você achou. Esse drama tem uma coisa muito boa. O protagonista é esperto. Ele sofre alguns baques, porque senão não teria história. Mas ele é esperto, ele consegue se antecipar, ele também tem seus planos. E depois que nossa protagonista volta, parece que ele passa a ter mais certeza ainda do que ele quer. Terão cenas engraçadas para aliviar a tensão. O drama é bem distribuído e não é arrastado. Pelo contrário, ele é bem acelerado. Esse drama tem 16 episódios de mais ou menos 1 hora cada. Está disponível na Netflix com dublagem para português e espanhol e legenda para vários idiomas. Então, se esse é seu tipo de drama ideal, cheio de reviravoltas e com romance, não perca tempo e já corre lá para maratonar. Vou deixar aqui na descrição o link para uma indicação de um outro drama com uma temática bem parecida, Love Song for Illusion. Não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com outros amantes de dorama. Siga o canal e habilite o sininho para você ficar sempre por dentro das minhas indicações e resumos de dramas coreanos e chineses. Beijinho!